Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou professora de inovação. Eu sou formada em administração pública, mestre e doutora em engenharia de produção pela Federal de São Carlos. Eu realizei o doutorado sanduíche, eu fui pesquisadora durante o período de um ano na Universidade de Manchester Business School, na Inglaterra. Durante esse período eu estudei o processo de financiarização das grandes empresas. Bom, eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre inovação. Eu criei um curso para vocês sobre esse tema que a gente ouve falar, que está tão na moda hoje, né? Eu separei esse curso de inovação em 6 grandes blocos. O primeiro bloco, eu vou falar com vocês sobre o conceito do que é inovação, quais os tipos e graus de inovação existentes, ferramentas que nos ajudam a gerar mais ideias, ferramentas para selecionar essas melhores ideias que foram geradas, desenvolvimento dessas ideias e difusão. A difusão através do marketing digital, a difusão realizada através de redes sociais, mídias sociais, ou também através do pitch, que seria aquela apresentação que a gente faz, uma apresentação rápida que a gente faz para os empreendedores, para os investidores, para a gente poder divulgar a nossa ideia, divulgar o nosso modelo de negócio. Então essa seria a primeira fase do nosso curso de inovação, seria uma fase mais introdutória, da qual eu já apresento as ferramentas. Bom, nessa segunda etapa do curso eu separei algumas metodologias ágeis. Então existem algumas metodologias que nos facilitam a desenvolver, a realizar o processo da gestão estratégica da inovação. Porque simplesmente vou inovar seria, olha, tive uma ideia, vou ficar rico, vou ganhar na loteria. Não, né? Então inovar é um processo organizado, um processo sistemático e por isso que a gente precisa estudar inovação. Então aí algumas ferramentas, a gente tem aí o chamado Design Thinking, que é uma ferramenta bastante interessante, porque se a gente tem problemas mal estruturados, a gente consegue realizar uma pergunta de forma organizada e trazer soluções, sejam elas melhores ou piores, para resolver aquele nosso problema. A gente tem a ferramenta, por exemplo, do Business Model Canvas, que seriam 9 caixinhas. Então, o Business Model Canvas, ele serve para você conseguir visualizar o seu negócio em uma folha A4. Então, a gente tem aí como se fosse um plano de negócios, só que de forma de metodologia ágil. Por quê? Porque se a gente escreve um plano de negócios para os próximos 5, 10 anos, a gente está falando de inovação. Então pode ser que aquilo que a gente planejou, pode ser que aquilo se modifique, pode ser que o ambiente no qual a organização está inserida também se modifique. Então por isso que a gente usa, por exemplo, o Canvas, que é uma metodologia ágil que a gente consegue modificar e adaptar o nosso modelo de negócio o tempo todo. A gente tem também uma aula sobre Scrum, da qual a gente pode gerenciar nossos projetos. Temos algumas atividades, por exemplo, atividade da NASA, atividade do Marshmallow, algumas atividades da qual a gente consegue trabalhar com a inovação na prática. Então a gente consegue ter um contato, né, desenvolver um pouquinho da nossa liderança, da criatividade, da organização de ideias. Então a gente tem aí algumas ferramentas. Então esse segundo bloco que eu separei para vocês seria o bloco de metodologias ágeis. O terceiro bloco que eu separei seriam sobre o início da inovação até os dias de hoje. Então esse terceiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre revoluções industriais, a gente vai falar sobre Schumpeter, que é o primeiro economista clássico a falar da importância da inovação para o desenvolvimento da economia. Então a gente tem impactos da inovação no nosso desenvolvimento social e econômico. E aí a gente vai falar também por exemplo, da história da telefonia, a gente vai começar falando desde Graham Bell até os dias de hoje. Então a gente vai falar assim, olha,
a gente nem imaginava que a gente ia conseguir conversar com outra pessoa, sendo que a gente está dentro da nossa casa, né? Mas hoje a gente tem um celular que, além da gente conseguir se comunicar, ele é um totem multifuncional, que a gente tem aplicativos de calendário, a gente tem aplicativos de games, a gente tem aplicativos para fazer fotos, vídeo, edição de vídeos, né? Então a gente tem esse totem aí multifuncional que seria o celular hoje. Então falar um pouquinho da história, da evolução da inovação. E aí a gente vai pro quarto bloco, que seriam os ecossistemas de inovação. Então a gente não inova sozinho lá, né? 6, 7 pessoas da área de P&D. A gente tem a inovação aberta, a gente vai se comunicar com outras empresas, com clientes, fornecedores. A gente também tem dentro do ecossistema ambientes institucionais favoráveis para se gerar inovação. Dentro desses ambientes institucionais, a gente tem as incubadoras, as aceleradoras, os polos, parques tecnológicos. Então a gente tem aí uma estrutura para que a gente consiga estimular a inovação. E aí a gente finaliza esse bloco e vai para o quinto bloco, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre startups. Então, quando a gente fala de startups, a gente tem que falar de Eric Rice, o autor da Startup Enxuta, Peter Thiel, de Zero to One. A gente tem diversos autores, como por exemplo Steve Blank, que falam sobre o conceito de startups. E é legal porque nesse último ano de 2018, a gente teve algumas startups unicórnios, que são as startups que conseguiram atingir o valor de $1 bilhão aqui no Brasil. Então a gente tem o PagSeguro da UOL, Nubank de David Vélez, a gente tem o Rappi, que é uma startup colombiana, mas que ela conseguiu ganhar escala no mercado brasileiro. A gente tem aqui os chamados Early Adopters, que são pessoas que passam a utilizar a tecnologia muito cedo, né? Que eles adotam novas tecnologias muito rápido. Então a gente tem aí algumas startups unicórnios que surgiram no ano de 2018 aqui no Brasil. Então esse seria o nosso quinto bloco. E o nosso último bloco a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas, sobre liderança, coaching. Por quê? Não tem como eu apresentar para vocês as ferramentas da inovação, como que a gente vai lá, gera ideias, né? Se a gente não trabalhar com as pessoas. Eu conheço as ferramentas, eu conheço as técnicas, mas eu preciso trabalhar com as pessoas. Então eu tenho uma ideia, mas eu preciso persistir nessa ideia, eu preciso saber quais são os meus pontos fortes, onde que eu preciso melhorar. Eu preciso ter liderança para eu conseguir convencer outras pessoas de que aquela minha ideia é boa, né? Então por isso que a gente vai trabalhar nesse último bloco com coaching e desenvolvimento de pessoas voltado para inovação. Então muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu coloquei aqui no fundo o site do patriciainova.com, né? E aqui nesse site eu coloco bastante notícias recentes sobre inovação. Se vocês quiserem lá acessar, né? Eu coloquei um material também de aulas com alguns slides, né? Teorias, resenhas de alguns livros também. Olha, tem alguns livros interessantes, alguns livros que eu fiz tradução. Então tem bastante coisa, tem até alguns vídeos também sobre inovação. E aí eu convido vocês para ir lá visitar o site patriciainova.com. Então bem-vindo às nossas aulas, né? E essa foi só a nossa primeira aula introdutória. Um abraço, tchau, tchau!